Aí eu só trago um quadrinho para vocês terem uma ideia. Esse é um quadro que foi publicado pelo Banco Mundial um tempo atrás, mostrando como é que os países que estavam atrasados, de um modo geral, em relação ao ensino superior, você vê que não tem nenhum país desenvolvido no sentido tradicional. França, Inglaterra, Suécia, não tem nenhum deles está aqui. Só tem país que está entrando no mercado do ensino superior agora, são os países que correram atrás. Esses são os países que acabaram abrindo para o setor privado para poder crescer rapidamente. E consequências do novo modelo, eu quero discutir isso aqui, eu não vou ficar insistindo nesse ponto não, mas eu acho que é importante para a gente ter um cenário do ensino superior, com 3/4 de matrícula está no setor privado, que a gente pelo menos passe um pouco por essa questão, porque faz parte do cenário, né? A consequência do novo modelo é que se acirrou a competição por alunos e por verbas públicas. Isso vale para todo mundo, né? Competição por alunos, embora o aluno no setor público seja um aluno mais cativo, os candidatos de vaga do setor público são bastante altas ainda, o setor privado não é verdade, né? As coisas são mais complicadas, hoje em dia principalmente, mas a disputa por alunos e disputa por verbas está aumentando. Veja, em São Paulo hoje, para a USP, no seu curso de administração, existe pelo menos 2 grandes rivais, né? O que era o IBMEC e a FGV, né? São rivais, e a PUC, né? Então, mesmo o setor público hoje, ele enfrenta concorrência. E ele não enfrenta concorrência não só para alunos, mas ele enfrenta concorrência também para verbas, né? Porque quanto mais as instituições vão crescendo, você pega uma PUC do Rio Grande do Sul, que hoje tem um parque tecnológico que compete dentro do CNPq por verbas federais, né? FINEPs e etc, etc. Então, a competição se acirrou, é claro, porque o tamanho do sistema cresceu, né? E os recursos cresceram também, mas não cresceram na mesma proporção. E o aluno nosso é carente, né? Tem dificuldade até de se manter. E o grande problema nosso é chegar lá, né? O aluno não chega no ensino superior. No setor privado, quais são as consequências? Aquisições e fusões de pequenas instituições, criaram essas grandes redes de ensino, né? Que são esse caso, embora a gente diga que o Brasil seguiu o modelo internacional, esse é o caso único. Eu acho que as redes de ensino no Brasil são as maiores que existem hoje no mundo. E a gente não sabe o que isso vai dar, né? É um negócio complicado, é uma instituição que baixa custos por causa do porte, ganho de escala, mas ao mesmo tempo pasteuriza um pouco o ensino, é uma coisa meio complicada que nós vamos ter que acompanhar para ver o que vai dar. Seremos um motivo de estudo internacional, certamente, essas redes nossas, para o bem ou para o mal. Busca de sustentabilidade das boas universidades. E no setor público, imposições de restrições orçamentárias, isso não aconteceu só no Brasil, não, né? Isso acontece no mundo inteiro. Induzindo a uma maior eficiência e busca de estratégias para alcançar sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é não estar sujeito a flutuações. Sustentabilidade não é estar rico hoje, é ter garantia de que você não sofrerá impactos de flutuações econômicas no país ou de financiamento. Ou seja, ter sustentabilidade é ter várias fontes de receita, é ter uma estrutura sólida, é ter reservas. Isso é que é sustentabilidade. Sustentabilidade não é conseguir uma boa grana, né? Essa sustentabilidade da boa grana é só para aquele ano. Para o ano seguinte não serve. Então, sustentabilidade, criar sustentabilidade, que é o que as universidades procuram hoje no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, é criar o lastro suficiente para enfrentar as crises. Conseguir crescer de maneira sustentável a partir de sua própria autonomia, sem necessitar ficar mendigando flutuações, sofrer flutuações, seja porque o aluno perdeu a capacidade de pagamento, seja porque o Estado perdeu temporariamente a capacidade de pagamento, mas ter defesas e proteções para continuar vigorosa, mesmo em situações de maior dificuldade. Isso aqui é a sustentabilidade. E isso é um objetivo, acho, que deveria ser um objetivo de qualquer instituição, né? Nós queremos ter sustentabilidade. Eu quero ter minhas reservas, né? Eu quero poder, no momento de crise, continuar investindo nas coisas importantes, né? Mesmo que as minhas fontes tradicionais estejam com dificuldade momentânea. Bom,
Eu, só para terminar essa questão do mercado, eu quero falar um pouco a nossa preocupação, minha e da Beatriz, que nós trabalhamos muito nessa questão do ensino superior e do sistema como um todo, né? E nós ficamos, assim, preocupados com esse sistema agressivo que está se colocando no Brasil hoje. Quer dizer, a política de mercado com pouca regulamentação, e nós, como eu disse, o aluno não tem a informação, ele não é a mesma coisa que comprar uma televisão, que ele liga, não está funcionando, ele devolve, né? Mas ele vai descobrir isso 3, 4 anos depois de formado, depois de 4 anos de estudo, depois de 7 anos ele vai descobrir. Então, o retorno da informação é de muito longo prazo. Então, o Estado tem que proteger. Por outro lado, tem que proteger o que é importante, né? Quer dizer, eu não acho que seja muito importante, por exemplo, o Estado fazer uma grande avaliação de um curso de artes plásticas. Por quê? Porque a arte plástica não vai prejudicar ninguém, você vai pintar. Se ele for bom, vai ter quem compre, se o público gostar dele, ótimo, se não gostar, ele vai ter que fazer outra coisa. O fato de ele ter o diploma é importante para ele dar aula, mas não é importante, ele não prejudica nenhum cidadão com o fato de pintar mal. Agora, o médico, sim, né? Um engenheiro, sim. Um advogado, sim. Então, há certas profissões que lidam diretamente com o cidadão, em que o Estado tem que tomar cuidado até para proteger o cidadão, não só para informar o estudante sobre suas perspectivas diante da qualidade daquele curso, mas também proteger o cidadão. Eu, por exemplo, não gostaria nada de me tratar com um médico que tivesse tirado 0 no ENADE, por exemplo. Não teria nenhum entusiasmo de fazer um tratamento com esse senhor, né? Mas posso fazer, porque essa informação eu não tenho, né, hoje. Mas, de qualquer forma, aparecimento de instituições que ultrapassaram os limites do que é razoável, né? E o risco do mercado. Jogar na mão do mercado uma política de Estado é uma coisa complicada. Redução ao resultado financeiro, que muitas vezes acontece, abandono de políticas sociais, redução da pesquisa básica e descomprometida, porque se não traz retorno, meu caixa vai se esvaziar, eu vou gastar à toa e não vou ter retorno disso. Eliminação de instituições compromissadas com a qualidade, mais de gestão anacrônica. Não é tanto o caso das federais, que elas não normalmente, mas muitas instituições que nós hoje estamos vendo que tiveram uma origem de muita qualidade, muita preocupação com a educação, principalmente as comunitárias do Sul, não sei se vocês conhecem, as universidades comunitárias do Sul são muito interessantes, e foram associações de pessoas do local que fizeram uma universidade para... Não tinha universidade federal, não tinha estadual, para dar conta da necessidade de atender aquela população. E fizeram isso com maior boa vontade, magnanimidade, mas tiveram uma estrutura, eles copiaram o sistema público. Só que vivem de mensalidade. Quem copia o sistema público e vive de mensalidade não tem uma vida muito fácil, porque o sistema privado tem que ter uma outra forma de gestão, porque ela vive de outra fonte, né? Uma fonte mais reduzida, inclusive. E hoje a gente vê com tristeza que as instituições comunitárias de alta qualidade acadêmica estão com seríssimos problemas financeiros, porque, por um lado, as universidades federais estão crescendo e, por outro lado, as redes estão tomando conta do mercado, cobrando R$300 por mês, né? E atraindo alunos que se preocupam mais com o diploma e com a mensalidade do que propriamente com a qualidade acadêmica que ele vai receber no curso. Isso nos deixa muito preocupados. Mas vamos à frente. Isso não tem nada a ver com o planejamento daqui, mas, de uma certa forma, está ligado. Mudança do perfil do aluno e postura do estudante consumidor. Isso foi uma outra coisa que apareceu nos últimos tempos. Agora, a defesa do consumidor que nós defendemos, com todas as nossas forças, o consumidor é uma pessoa que tem que ser protegida, defendida, não pode ser abusada, principalmente pelas telefônicas da vida, que a gente está vendo aí, como é que é. Beatriz teve sérios problemas com essas redes que acham que, por eles terem muito dinheiro, eles contratam os advogados, fazem a chantagem em cima do cidadão, né, ameaçando de absurdos. E, de repente, a defesa do consumidor virou uma visão equivocada em que, às vezes, o aluno pensa que o fato de ser consumidor significa que ele tem direito de tudo, né? Ele faz o que ele quer, ele não pode ter disciplina se não quiser, ele não pode ser cobrado de nada, porque ele é o grande consumidor e o professor está aí, a instituição está aí para alegrá-lo, para fazer o que ele quer, né? Que é uma visão equivocada. Consumidor, sim, no sentido de que ele tem direito de ser bem tratado, ser bem orientado, que ele tem direitos e tem deveres, porque aí o ensino não é
uma televisão. O ensino precisa das duas partes, né? A parte do que ensina e a parte do que aprende. Se não houver esforço dos dois, não adianta. Queda profunda na área tecnológica. Com o crescimento do ensino privado, observou-se que o setor tecnológico no Brasil passou a ocupar uma fatia cada vez menor do número de ingressantes, do número de matrículas, do número de formados. Ou seja, o Brasil é o país dos administradores, sem nenhum desdouro para os administradores, mas virou o país do administrador, do advogado e do... sei lá, hein? Contadores também. E também nenhum desdouro, mas acontece que aonde que ficou a nossa tecnologia? Tecnologia é cara. Tecnologia é cara. Um curso de tecnologia, um curso de engenharia, é um curso longo, 5 anos, em que o aluno tem que se dedicar quase tempo integral a ele, né? Principalmente com as carências que eles veem. Então, se ele não se dedicar, ele não vai conseguir ir bem. É um curso que exige laboratório, exige técnico de laboratório, equipamento, custa caro. Então, um curso desse vai ser cobrado aí, se for um curso privado, R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.500. Quantos alunos brasileiros têm condição de fazer esse curso? Então, imagina um estudante brasileiro que ele não pode trabalhar, porque o curso exige 5 anos, quase tempo integral. Aí vai pagar mais R$ 1.500 por mês. Quanto que ele deixou de ganhar nesse deixou de trabalhar e ainda teve que pagar? Então, o que aconteceu? Os cursos privados minguaram. Agora, o setor público é responsável por 1/4 das matérias. Ele tem uma fatia importante da formação de tecnólogo, mas não há complemento. O complemento dele é, enquanto que 3/4 das matrículas estão no setor privado no conjunto, 50% das matrículas tecnológicas estão no setor privado só. Por quê? Porque o setor privado não aguenta, não tem candidato, porque o curso é caro. O despesa é muito grande. Então, o setor público passou a arcar com a responsabilidade, maior ainda, de formar a nossa área tecnológica, fortemente. Uma coisa mais importante ainda, né, é que o mercado não atende os objetivos sociais e nós achamos que o que o pessoal fala que a mão invisível de Adam Smith resolve tudo e acerta com o mercado, oferta e demanda, não garante informação ao usuário, não afaga subúrbios pobres nem países subdesenvolvidos. Então é preciso regulamentar, né? Porque não dá para pensar que o mercado sozinho vai fazer a justiça. Há necessidade de regulamentar corretamente o mercado para atingir as metas sociais. Bom, agora vamos falar um pouquinho rapidamente das instituições públicas, em geral, né? E eu trago algumas perguntas que vamos desenvolver ao longo do nosso trabalho. Qual o papel de uma instituição pública? Então, existem vários modelos, né? Sabe que existem países em que o sistema público, em qualquer nível, é basicamente um sistema de universalização do conhecimento. E não é elite. Não está preocupado com a elite, está preocupado exatamente com o ensino universal, de massa, né? Então, seria um ensino em que todo mundo tem acesso livre, aberto, né? E quando a pessoa quer estudar, estuda. Quando não quer estudar também, não estuda, não há um acompanhamento. É um sistema que é coletivo e pouco seletivo. Essa é uma forma de se pensar o ensino superior ou em qualquer tipo de ensino e dizer, se a pessoa quiser ir para uma coisa melhor, que pague por isso e vá para o setor privado. Alguns países adotam essa filosofia, né? E nós atendemos a todo mundo. Os colleges americanos praticamente são baratíssimos, né, para os Estados Unidos. E eles atendem a quase toda a população. Aí, quando você quer ir para um lugar diferenciado, ele vai para Princeton, paga $30 mil por ano, né? Ou vai para MIT, paga outro tanto, ou vai para Stanford, paga outro tanto, né? Então, é um sistema que teve a visão de atender a toda a população com ensino massificado, público, algumas instituições públicas de elite, algumas, não o sistema todo, e abertura para um sistema privado de qualidade, feito por fundações, efetivamente fundações, que não é o nosso caso aqui. Mas isso é uma proposta possível. Ou, né, pode ser também que o sistema público seja entendido como paradigma da universidade de pesquisa e ensino de alto nível. É um sistema mais reduzido, seletivo, mas ele traz o quê? Ele traz o modelo para o país
E ele forma a elite intelectual, a elite tecnológica. Esse é um outro modelo possível. Às vezes a gente consegue conviver com todo. Difícil é fazer isso aqui, ó, que é o que as pessoas querem. E não há país que consiga. É fazer um sistema de elite para todo mundo. É assim, eu vou dar um Mercedes para todo mundo. Aí o país não consegue fazer isso. Então, diz assim, puxa, mas que coisa absurda. Como é que se vai discriminar pessoas? Eu digo, não é questão de discriminar, é que não há dinheiro. Chama-se dinheiro para isso, né? Não dá para fazer uma universidade de pesquisa que atenda a 40% da população de 18 a 24 anos. Façam a conta, vocês são engenheiros, vocês vão ver que isso vai absorver todos os recursos do ensino brasileiro. É impossível fazer isso. Os Estados Unidos não faz isso. Os Estados Unidos, 3% das instituições americanas são universidades de pesquisa estrito sensu, né? Por quê? Porque é preciso... Quem vai para a universidade de pesquisa é quem quer fazer pesquisa. Eu não preciso formar todos os dentistas fazendo pesquisa com laboratórios de 500 milhões de dólares nas suas costas. Eu posso fazer um bom dentista fazendo com que ele aprenda a obturar dente, tratar de canal e tal, né? Então, é preciso, nesse sentido, a diversificação é importante, porque não se pode fazer tudo num formato único, né? Porque o formato único pode ser, ou ele é medíocre, ou ele é caro e extremamente inviável. Outra coisa importantíssima para o ensino superior, público principalmente, é a formação de professores. E isso eu acho que é realmente uma obrigação de Estado. O Estado não pode abrir mão da formação de professores, principalmente para o ensino fundamental, como sendo sua responsabilidade. Então pode haver setor privado, paralelo, mas o Estado tem que acompanhar e ele tem que ser o principal, na minha opinião, principal responsável por essa formação. Ele também tem um papel importante como fator de redução de disparidades regionais. Regiões que estão atrasadas relativamente, o Estado pode investir, dar uma injeção de recursos, uma injeção de competência, uma injeção colocando instituições que podem ajudar no desenvolvimento regional, podem encontrar soluções para os problemas regionais lá, naquele local. Então, é outro papel das instituições públicas. Então, o Estado tem uma série de opções e uma série de responsabilidades no ensino superior. E etc., quer dizer, tem muito mais coisa que pode ser feita, mas são algumas das responsabilidades que nós julgamos inerentes à preocupação e responsabilidade do Estado. E as nossas universidades? De um modo geral, as nossas universidades públicas não adotaram os princípios das universidades chamadas empreendedoras. A universidade empreendedora tem uma classificação, né? Elas são entendidas justamente como instituições que buscam sua sustentabilidade, que têm uma grande diversificação de receita, que têm uma forte inserção social e que tiveram crescimentos muito rápidos durante certos períodos, seguindo aquela famosa curva que nós, acho que todos conhecemos. Às vezes, quando eu não estou numa instituição tecnológica, eu falo isso com certo cuidado. Aqui eu tenho pessoa que todo mundo conhece, que é a famosa curva S, né? Aquela curva de crescimento, né? Que vem... é uma curva lógica até, né? Que é um crescimento moderado inicial, depois ele tem uma subida acelerada e depois ele atinge quase uma saturação. Então, essa curva S é a curva típica do crescimento de instituições que fizeram uma revolução interna, fizeram uma mudança profunda de postura e conseguiram, com isso, atingir crescimentos de 10% ao ano nos seus resultados concretos, né? de resultado líquido final, né? 10% sobre, a cada ano aumentando 10% a 15%. Então, são instituições que conseguiram criar fundo de reserva, que conseguiram criar laboratórios. Normalmente, elas começam com uma captação de uma oportunidade. Elas se preparam para captar a oportunidade. A gente sabe que a gente se prepara para captar a oportunidade, mas a oportunidade às vezes não aparece. A gente se preparou para chuchu e a oportunidade não apareceu, é azar da gente. Mas é o tal negócio. Aí a sorte ajuda um pouco. Mas são buscar as oportunidades e algumas tiveram a sorte de encontrar. Foi uma grande empresa privada que tinha vontade de crescimento local e precisava ajudá-lo. Seja através de um grande contrato de governo, como o MIT, que fez durante a guerra contratos, né, com a parte de defesa, que deu o grande salto dele, seja se mobilizando para ir para o mercado produtivo, como fez Stanford, que foi lá, criou o HP de sociedade com lá
o pessoal, os jovens que criaram a HP com a Microsoft, etc. Então, são instituições que decidiram crescer, buscar uma oportunidade e se sustentar no sentido de diversificar suas fontes e mudar sua estrutura, inclusive de decisão. No Brasil, a gente analisando, a gente vê muito poucas, talvez algumas instituições, 2 ou 3 comunitárias, talvez tenham a cara de instituições mais empreendedoras. As instituições públicas no Brasil, de modo geral, têm setores empreendedores, mas por uma certa falta de coerência, normalmente essa característica não permeia a universidade institucionalmente. Então, há setores empreendedores e alguns setores não empreendedores. Não é uma política institucional. Por quê? Porque é muito difícil conseguir coerência nas instituições públicas brasileiras. Há uma visão de autonomia estrutural que faz com que haja dificuldade de se conseguir com que as pessoas somem para o mesmo lado. Então, alguém vai muito bem, encontra seus caminhos, outros não encontram seus caminhos, então fica meio assim, um lado vai, outro lado não vai. E também, em grande parte, porque elas têm seu orçamento. Então, também ninguém vai morrer se não for empreendedor, né? E se não tiver uma visão de crescimento e sustentação do seu setor. Porque, no pior das hipóteses, vai continuar recebendo salário, vai continuar recebendo algum recurso de custeio. Então, não há uma imposição para que a instituição encontre novas soluções. Esse mesmo apoio contínuo faz com que as IES públicas, a referência de qualidade em termos nacionais, que elas são claramente, não há, ninguém duvida que as instituições públicas de ensino superior são o paradigma, são as melhores coisas que existem no Brasil, mas que nós tenhamos dificuldades em termos internacionais. Se a gente olhar, a gente vai ver que a 8ª economia do mundo não tem nenhuma universidade considerada entre as 150 melhores do mundo. O que para nós é um motivo de frustração, né? Porque, afinal de contas, uma economia dessas, a China está aí com várias universidades, o Japão tem um monte, a Coreia está chegando, todo mundo está chegando, e nós estamos lá sempre aparecendo mais instituições entre as 500, mas nenhuma entre as 150. Então, é um motivo de preocupação. Nós não somos hoje, internacionalmente, ainda competitivos no sentido de estarmos entre as primeiras. Não estou falando que nós não temos instituições boas, temos. Né? O Brasil tem hoje instituições boas, não há dúvida nenhuma. Mas não estamos ainda sendo considerados um país de primeira linha ou competitivo em termos de universidade. E por não precisar se preocupar em disputar um mercado agressivo, as instituições públicas não cresceram a partir de outras fontes de financiamento. Então, elas dependem muito ainda, a nosso ver, né, do recurso federal. Então, elas passam a flutuar de acordo com as políticas federais e com os recursos do governo federal, com a política de tributação e realocação de recursos. Também não desenvolveram uma cultura do planejamento e avaliação com consequências. Por quê? Justamente por isso, porque como elas não estão muito preocupadas em criar um novo modelo de sustentabilidade, como elas se satisfazem em trabalhar com uma fonte básica, que é o orçamento federal, vamos discutir com o MEC, a instituição acaba não buscando, muitas vezes, outras fontes alternativas de recursos. Aí tem as fundações e tal, mas que não tem ainda, de um modo geral, o significado importante que elas poderiam ter. Não estou falando das fundações, mas das fontes outras de receita. Em razão do apoio financeiro estatal e da cultura do ensino público, o modelo nacional a ser seguido, as instituições federais e as instituições em geral contam com carreira docente e aposentadorias compensatórias que levam às seguintes coisas. Elas têm uma excelente capacidade de seleção de bons professores. Por quê? Porque são ambientes adequados. O professor, de um modo geral, não dá muitas aulas. Ele tem uma aposentadoria integral. Então, é um emprego atraente, muito atraente. Não é um grande salário, mas é uma garantia futura, né? Eu sei, porque eu sou da USP, eu sempre considerei isso como uma coisa importante, né? Então, com isso, ela consegue atrair bons professores. Então, ela abre uma vaga, tem um concurso, e mesmo que ela não tenha uma política ostensiva de qualidade e avaliação, ela acaba tendo bons professores por uma seleção natural. Eu tenho uma boa oferta de emprego, eu tenho muitos candidatos, eu escolho os melhores, e chegando os melhores, eu vou ter bons professores, claro, né?
Claro, não, é importante, mas natural. A gratuidade do ensino também ajuda, né? Assim, porque os melhores alunos vêm para nós porque nós somos os melhores. Sim, eles vêm para nós porque nós somos melhores, mas também vêm para nós porque não pagam. Então, vamos cair na real, porque senão a gente está sonhando, né? É um fator importante? É claro que é um fator importante. O aluno, de um modo geral, prefere ir para a USP ou para a FGV? Ele prefere ir para a USP. Por quê? Porque a USP é melhor que a FGV? Não, na administração. Provavelmente não, mas é porque na USP ele não paga e na FGV ele paga. Então, a USP tem mais possibilidade de fazer critérios seletivos melhores. Então, muitas vezes os melhores alunos estão entrando lá na USP e não na FGV. Por quê? Porque mais gente procura, mais gente procurando seleciona o melhor. Isso é tudo decorrência, né? Agora, é claro que a qualidade também atrai, e isso é muito claro, a gente observa isso. Quer dizer, esses meus estudos que a gente faz no Instituto, a gente vê claramente que as instituições que têm melhor desempenho, que têm um corpo docente mais titulado, que têm melhores resultados no ENAD, que têm melhores resultados da sua pós-graduação, que tem uma pós-graduação mais forte, recebem os melhores alunos. Quer dizer, o que é um melhor aluno que ela recebe? São os alunos que tiraram melhores notas como ingressante no ENAD. A gente estuda o concluinte, a gente estuda o ingressante. E a gente observa que a demanda, eles procuram as instituições melhores, claramente. Né? Também não desenvolve uma cultura do planejamento e avaliação em consequência. Por quê? Porque como ela... Mas eu estou aqui, eu voltei para cá porque eu me lembrei de uma coisa. Então, voltando a falar sobre a necessidade do planejamento. Se a instituição quiser viver de um orçamento que está aí, né, sem querer crescer, sem querer mudar seu status, o planejamento é uma coisa simples, é quase uma regulagem, como a gente fala em automóvel, né? Botar um pouquinho mais da mistura, coisas periféricas. Agora, se ela de fato quiser dar um salto de qualidade, dar um salto de crescimento, dar um salto na sua gestão, aí ela precisa fazer um programa de planejamento. Apesar das dificuldades e desafios que persistem, vistas como um sistema, as instituições públicas representam a nata do ensino superior brasileiro. Isso não é elogio, porque eu também fiz parte disso, né? Então eu acho que é a verdade. Nós somos a nata e nós temos essa responsabilidade. Isso não é um prêmio, é uma responsabilidade, né? A universidade pública brasileira, ou mesmo a universidade privada, só será real e internacionalmente competitiva se conseguir, na nossa opinião, diversificar suas fontes de receita, ampliar sua participação na solução de problemas nacionais, aumentar a eficiência de sua gestão e, como pré-condição, desenvolver a capacidade de mudar. Mudar nesse sentido. Nós queremos mudar porque nós queremos encontrar uma forma que nos permita ter essa sustentabilidade, caminharmos para sermos uma instituição referência, de fato. Essa é a expectativa que a gente tem quando vem trabalhar com vocês. Entendeu? Por isso que a gente tem uma expectativa. Não é a mesma coisa de que fazer um planejamento para melhorar setorialmente algumas coisas de uma instituição. Nós sentimos, aí a decisão cabe a vocês, e caberá a vocês naturalmente, é que vocês têm possibilidade, com tudo que a gente observa, estuda e ouve e conversa, de ser uma instituição que vai ocupar um outro nicho, um nicho diferente no Brasil e internacionalmente. Acho que é possível, pelas oportunidades que estão se abrindo. E essas oportunidades não são oportunidades desprezíveis. Essas oportunidades foram aproveitadas, muito parecidas em várias instituições de ensino superior do mundo, que se transformaram em grandes universidades, que hoje estão no topo dos rankings. Então, são situações que a gente vê com muita curiosidade.